Bem, uma vez no papel de Cândida aqui, me loguei como Cândida, eu vou iniciar o processo da construção do meu AVA, né, no meu ambiente virtual de aprendizagem. Como é que eu faço? Eu venho aqui em administração, tá? Administração do site. Eu acho que seria até interessante, na medida do possível, você ir fazendo também, a não ser quando eu chame atenção para alguma coisa. Administração do site, aí vem cursos, ó, cursos. Dentro de cursos vai ter acrescentar e modificar cursos. Aí clica aí em acrescentar, modificar cursos. Próxima página que abre é justamente para você escolher a categoria de curso que você vai, onde você vai criar o curso ou vai fazer a modificação, se você já isso. Então veja, você vai procurar dentro da categoria de curso a sua categoria que tem o seu nome, está em ordem alfabética. No caso aqui eu vou buscar o nome de Cândida. Agora, dentro da categoria que você selecionou, você vai criar um novo curso, ok? Você vê que você não tem nenhum curso ainda para você. No caso aqui, você vai, o ideal é que você já tivesse não. Você tendo aquele projeto de curso, né? Você já do lado ali você já vai. Qual é o nome da tua sala de aula? Qual é o nome do curso que você vai dar? Que você planejou? Então aqui no caso eu vou colocar um curso de teste. Botei esse nome aqui, curso de teste para treinamento das ferramentas do Moodle. E o nome curto eu vou colocar curso de teste. Só isso. Ok? Aqui, ó, veja bem, em categoria você ainda seria possível você mudar, se fosse o caso, tá? Mas não é o caso, você está o teu nome direitinho, não é o caso de fazer nenhuma mudança, ok? Mas seria ainda possível nesse momento você mudar aqui a categoria. Aí aqui tem visível mostrar, né? Ou seja, o curso vai ficar visível, vai ficar à mostra. A data de início você pode deixar essa mesmo, não tem nenhum problema que fique essa. Tá? Esse número de identificação pode deixar em branco, porque o próprio sistema gera um número automaticamente, isso aí não tem problema. Aqui seria o caso de colocar uma pequena ementa do curso, entendeu? No caso aqui, o próprio nome completo aqui já resume resume o que eu desejo, o que seria a proposta do curso, a ementa do curso. Por exemplo, no caso, a pessoa tendo o projeto de curso pronto, poderia até anexar aqui, porque uma pessoa que fosse ver lá a relação de cursos, se quisesse, poderia baixar o projeto. Aqui, ó, em formato de curso, tem aqui, ó. Na verdade, são dois formatos que são usados, tá? O formato tópico e o formato semanal. Isso. A diferença entre os dois é que um conteúdo gira em torno do tempo. Né? Para cada semana você distribui um conteúdo. Tá? Mas aí é uma questão de escolha. Eu prefiro o formato tópico no nosso caso. Tá? Esse número de sessões aqui é quantos tópicos você vai criar nesse primeiro momento. Eu não, se você tiver uma coisa já bem formatadinha, já sabendo direitinho o número de tópicos, pode até definir aqui quantos vão ser. Mas se você não tiver, deixa os 10, porque a qualquer momento todos esses dados de configuração básica podem ser alterados, né? Basta você voltar, né, nas configurações do curso e mudar isso aqui. Então, eu mantenho isso aqui, não tem problema. Sessões escondidas. As sessões escondidas é o seguinte, aquelas sessões que não estiverem ativas, como é que elas se comportarão? Aparecerá o nome da sessão com o conteúdo recolhido ou não vai aparecer nenhum nome, né? No nosso curso, por exemplo, do Moodle, está para ficar completamente oculta, invisível. Essa é a segunda opção. As escolhidas são mostradas, contraídas.
Isso, contraídos. Ou seja, os alunos não têm acesso ao conteúdo, mas eles estão sabendo que tem. O layout do curso, mostrar todos os tópicos em uma página ou mostrar um tópico por página. A diferença é que quando o aluno entrar, todos os tópicos, já no seu tópico 0, semana 0, então, tópico 0... Não, veja bem, quando o aluno entrar na sala, no seu AVA, o tópico 0 vai estar sempre sendo mostrado. Esse aí não é recolhido. Não é recolhido nunca. Agora, os outros tópicos, todos vão estar recolhidinhos. Mesmo os ativos, mesmo aquele tópico que esteja ativo, que você está fazendo naquele momento. Para o aluno ter acesso ao conteúdo dele, ele tem que clicar no tópico. Quando ele clica no tópico, se o tópico está ativo, vai mostrar o conteúdo. Se o tópico não está ativo, vai continuar recolhido, ele não vai conseguir abrir o conteúdo do tópico. Tá? Então, aí é uma questão de escolha, mostrar um tópico por página, ele vai sempre abrir com os tópicos todos recolhidos. Ele vai clicar no tópico que ele quiser usar. Tá? Vamos supor que tenha 3 tópicos que estão ativos, estão lá liberados para o aluno. No nosso caso, está o tópico 1 e 2. Né? O módulo 1 e 2 estão disponíveis. Estão todos na mesma página. Estão todos na mesma página. Eu acho melhor, porque muita página a pessoa vai ficar assim. Pronto, então deixa esse aqui. Vou até mostrar também recolhido, mostrar todos os tópicos em uma página. Eu vou mostrar assim, mostrar um tópico por página. Eu vou deixar assim, tá? Para a gente ver como funciona, que é diferente do como está nosso curso. No nosso curso, quando você entra, aparece todo o conteúdo que está disponível. Tópico 1, o módulo 1, módulo 2. Fica tudo à mostra. Se eu tivesse nesse formato, o que aconteceria? Quando você entrasse, todos os módulos estariam recolhidos, módulo 1 e módulo 2, já que os outros estão invisíveis, porque eu deixei no formato invisível. Estaria lá mostrando o módulo 1 e o módulo 2. Para qual módulo você quer ir? Eu quero ir para o módulo 1. Aí você clicaria no módulo 1 e abriria o conteúdo do módulo 1. Certo? Quero ir para o módulo 2. Você clicaria no módulo 2, abriria o conteúdo do módulo 2 e esconderia o do módulo 1. Porque ele só mostra um tópico de vez, tá? Por vez. Com relação aqui à aparência, esse é um detalhe interessante. Na aparência você tem não forçar o tema ou forçar o tema para algum tema que você queira experimentar, queira usar. Tá? Existem muitos temas disponíveis lá, vários desses, todos esses. O nosso tema padrão é o cover. Quando você diz não forçar o tema, ele vai usar o padrão. Né? Não forçar. Se eu quiser, aí ele mostra outro. Se você quiser, por exemplo, eu vou usar aqui um outro, vou usar o advec positi, né? Postit. Pronto, vou usar esse aqui, por exemplo, para a gente ver como é que é a diferença, tá? Do padrão. Depois eu volto para o padrão também, mas vou usar esse aí a princípio. Com relação à língua, eu tenho a opção de forçar a língua para o português brasileiro ou não forçar. Se eu coloco aqui não forçar, o que acontece? Ele vai abrir ou no inglês ou no português de acordo com o browser. Se você estiver navegando num browser que está em português, ele vai abrir em português. Mas o aluno terá um botãozinho que ele poderá optar pelo inglês se ele quiser. Né? Porque você não está forçando o idioma. Então, são 2 idiomas que estão ativos. O idioma inglês, que é o padrão da plataforma, e o português que foi instalado. Tá? Então, se ele quiser forçar, se você quiser forçar, você força no idioma português. Se não quiser forçar, você vai permitir sempre que o aluno escolha. Mas se ele abrir em casa, por exemplo, do Explorer? O problema todo é esse. É que se o browser estiver em inglês, então o que acontece? Se tiver em inglês, ele vai abrir a página em inglês. Às vezes o aluno... Mas vai ter um íconezinho, né? Traduzir, né? A página aí ele tem a opção, de escolher o idioma. Ele vai lá no menuzinho Pop-Down e vai lá e clica, escolhe português e pronto, volta a página em português.
O problema é que o aluno muitas vezes não vê isso, Não presta não presta atenção nisso e fica enrolado porque a página está em inglês, tá? Então eu prefiro colocar para forçar no português, porque aí ele não vai ter opção de escolher e vai sempre aparecer em português. A outra opção é interessante para quem vai trabalhar em inglês, né? Para quem vai ter uma sala, né, para o ensino da língua. Então acho que é interessante deixar não forçar. Nesse campo aqui, ó, quantas notícias mostrar, você vai definir aqui quantas notícias vão aparecer na coluna lateral que fica no teu browser, que fica na tua página, no teu AVA, no bloco Novas Notícias. Tem um bloco lá, Novas Notícias, que você cria automaticamente quando cria... Isso. Quando você cria o teu site, a tua sala, automaticamente você cria esse bloco, que é Novas Notícias, que vai puxar sempre as notícias que você postar no fórum de notícias, que na verdade não é um fórum, é mais um quadro de avisos. E esse fórum de notícias também é criado automaticamente com a sala. É a única ferramenta que já vem com a sala, quando você cria. Tá? Então aqui você define quantas notícias vão ficar listadas no bloco. Tá certo? Então, no caso aqui, as 5 últimas notícias vão ficar listadas. Não aparece mais que 5. Se você definir aqui 7, 8, 10, vai aparecer as 10 últimas. Eu também acho. Então 5 é de bom tamanho. Você mantém 5, ou seja, as 5 últimas notícias vão ficar listadas lá naquele bloco, no bloco lateral. Na medida em que você for colocando mais, as primeiras vão sumindo e as últimas, isso. Pronto. Mostrar livro de notas é sempre interessante, que o aluno tenha acesso às notas, tá? Então, marque aí para sim. E mostrar relatório de atividades eu acho uma boa estratégia, porque aí na medida em que você for criando... Mas esse relatório é de quê? É meu em relação ao aluno? Isso. É o seguinte, na medida em que você vai criando atividades na tua sala, você vai disponibilizar na coluna lateral um blocozinho chamado atividades. Então, na medida em que você vai criando atividades, ele vai listando essas atividades nesse bloco. Por exemplo, questionário, lição, ele vai deixando ali no bloco essa relação de atividades que eu acho interessante, entendeu? Eu acho que é uma estratégia legal. No outro botão aí, que é o arquivos e upload, você vai definir o tamanho máximo do arquivo que ele vai enviar para o servidor, que o aluno vai ser possível ele enviar para o servidor. Ele está disponibilizando aí 100 megas, mas 100 megas eu acho muito, entendeu? Porque é um tamanho muito grande. Eu acho que no máximo 20 megas é suficiente para você postar um bom arquivo de PDF, com bastante imagem e tal. Dificilmente você vai ter um arquivo maior do que isso. Entendeu? Cada usuário Pode mandar até 10 megas. Pode, não é ele mandar até 10 megas. Cada usuário, a cada envio dele, o arquivo pode ter no máximo 10 megas. Ah, entendi. Por envio. Por envio, olha só, tamanho máximo de upload. Ou seja, o maior tamanho. Só pode mandar um arquivo que tiver no máximo 10 megas. Agora ele pode mandar 100 arquivos, 200 arquivos. Todos de 10 megas. No máximo de 10 megas. Tá entendendo? E eu acho interessante não ser mais do que isso, por conta desse detalhe do backup e da restauração da sala. Porque se você manter o backup e restauração é um recurso fantástico. Por quê? Porque ele facilita demais a sua vida. Na hora que você quiser montar uma outra sala igual, você não precisa criar ela do zero. Você simplesmente faz o backup e depois restaura ela. Posso só modificar, né? A sala que eu já tenho. Isso. Você, por exemplo, você só elimina os alunos da sua sala e e tem que ficar criando. você não uma sala nova para cada não precisa. Eu só vou
Você só vai fazendo backup e restauração, backup e restauração. Tá entendendo? Então, um detalhe que é importante é não abrir muito aqui para o envio, porque se o aluno tiver um arquivo realmente importante para mandar para você, acima de 10 megas, aí você pode até temporariamente ir aqui nas configurações e liberar para que ele mande. Depois volta de novo, tá entendendo? Agora, isso aí seria uma coisa eventual, mas o padrão seria, no máximo, isso aí, ok? Acesso a visitante é um outro detalhe interessante. Eu, particularmente, não gosto de acesso a visitante, mas se você quiser que alguém entre na sua sala para visitar a sua sala, você pode liberar para visitante, tá? Então, qual é a estratégia que eu coloco? Se você for liberar para visitante, você criar uma chavezinha, porque às vezes, por exemplo, você quer que alguém entre na sua sala para ver como é que está a sala. Mas que alguém que você queira. Exatamente, aí o que você faz? Cria uma chavezinha, por exemplo, eu vou colocar aqui, qual o nome da menina mesmo? Cândida. Pronto, eu vou colocar aqui a chave Cândida, tá? Então, o que acontece? Quando você quiser que alguém entre na sua sala, fulana, você quer que alguém veja a tua sala, aí você dá um toque para ela, manda por e-mail, eu fiz uma sala, queria que você desse uma olhada e tal, ver se você achou legal e tal, se você quiser participar comigo como professora na sala, aí você manda para ela o arquivo com a chave de visitante é tal. Aí ela vai ter acesso como visitante, vai poder olhar tudo, ver tudo. Ela só não pode participar das interações como visitante, mas ela vai poder olhar, ver tudo que está na sala, tá? Grupos. Grupos é um detalhe interessantíssimo para uma sala de aula. Qual é a situação de grupos? Grupos, sempre que você monta uma sala e que dentro dela você pretende desenvolver atividades em grupo, né? Por exemplo, você vai dividir a turma em grupos, vai fazer trabalhos em grupos, então é interessante que você crie a modalidade de grupos, tá? Seja grupos separados ou grupos visíveis, não tem problema, qualquer um dos dois, né? A diferença entre um e outro é que grupos visíveis, um grupo vê o que o outro está fazendo. Grupos separados, um grupo não vê o que o outro está fazendo. É lógico que mesmo no visível, o grupo vai ver, mas não vai poder interagir no outro. Eu achava essa aqui, veja. Aí você define aqui. No nosso caso, por exemplo... No nosso caso é separado. É separado. Eu não vejo o que o Isso. coordenador está fazendo. Exatamente. Você não vê. No nosso caso aqui eu deixei separado, mas eu vou deixar visível aqui para a gente ver a possível diferença. Agora, o pulo do gato é não forçar a modalidade de grupo. Tá? Qual é a situação? Se você forçar a modalidade de grupo, o que vai acontecer? Toda atividade que você criar será na modalidade de grupo. Então você não vai ter nenhuma opção de montar, por exemplo, um fórum que seja geral, que seja para todos. Tá? Eu acho muito ruim. Então tem que deixar não. Não, deixar não. Por quê? Porque aqui você está permitindo, na hora que você cria a atividade, você pode definir se ela vai ser em grupo ou não, tá? Então, agrupamento padrão, aqui você não pode definir nada ainda, porque você não tem esses agrupamentos, você nem dividiu sua sala em grupo ainda, então você não tem agrupamentos, ok? Renomear papel é um aspecto interessante, né? Você vai estar, dependendo da clientela com que você vai estar trabalhando, porque aqui você pode modificar o nome que você dá aos personagens. No caso aqui, professor, eu não quero que seja professor, quero que seja moderador ou orientador. Então eu vou colocar aqui um nome diferente de acordo com o que eu estou, o meu modelo de sala, o meu perfil de usuário, enfim. Eu não quero estudante, eu quero aluno, aí eu mudo aqui o papel.
Ou seja, onde fosse aparecer professor, vai aparecer moderador. Onde fosse aparecer estudante, vai aparecer aluno, tá? Dentro da plataforma. Você muda de acordo com a sua conveniência. Isso. Você pode vir aqui embaixo e mandar salvar. Pronto. Olha só como é que aconteceu. Já salvou. Você já está com a sala de aula pronta aí, tá? Ou seja, ela já foi criada. Vamos olhar para cá para você ter uma noção de como é que foi montada a nossa sala. Você vê que o meu modelo é diferente do seu, tá vendo aí? Porque eu usei um tema diferente do você usou o padrão, você usou o padrão e eu usei o post-it, né? Post-it. Então, ó, o post-it ele tem uma estrutura bem diferente, né? Ó, tem os menus aqui de cor diferente, tá? É meio chamativo até. Ele tem também uma diferença grande dele, é que ele tem 3 colunas, tá vendo? Ó, uma esquerda, uma direita e uma central. Por que eu gosto muito de 2 colunas? Porque ela dá, as 2 colunas dão um espaço maior para a coluna de conteúdo. Né? Você tem no caso aí do seu, você tem uma coluna esquerda. Eu só tenho 2, né? Você só tem isso e essa aí. Aí no caso que ficaria do lado foi tudo para cá. Isso, exatamente. Foi tudo para um lado só, tá? Eu acho melhor. Eu acho também 2 colunas melhor do que 3. Isso vai depender do tema. Isso, depende do tema. Esse tema aqui comporta 3 colunas. Esse aí não comporta, ele já é montado para ser em 2 colunas. Né? Eu acho esse tema melhor. Né? Até porque você tem a opção do doc, que seria uma terceira coluna pequenininha. Né? O doc é isso aqui, ó. O doc é isso aqui, tá vendo? Ó? Essa barrinha lateral aqui, tá? É o doc. Que esse tema aí comporta isso. Você não tem que... Aqui, ó, você sabe que para você colocar qualquer coisa no doc, basta você clicar aqui, ó. Por exemplo, navegação, eu quero botar no doc, aí eu venho para cá, entendeu? Ó, clica aí, pronto, já foi pro doc. Entendeu? Você fica... Qual é a vantagem de você ter no doc? É que os menus mais usados, os menus mais usados, você quer sempre muito fácil o acesso, que rapidinho você vem aqui, tá entendendo? Você procurar na coluna aqui, às vezes incomoda, porque tem muita coisa e você custa achar. Exatamente, tá entendendo? Então eu particularmente gosto muito do doc. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui outras diferenças, outras coisas. Então você vê que o nosso aqui tem 3 colunas. Essas colunas aqui, à esquerda e à direita, são chamados blocos, tá? E essa coluna central aqui é a coluna de conteúdos. Essa coluna de conteúdos é onde eu vou trabalhar realmente minha sala de aula, porque essas colunas laterais são só de apoio. Você coloca informações úteis ali, mas elas não estão destinadas a você trabalhar conteúdo nelas, não é o caso. Conteúdo é aqui nessa coluna central, tá? Retomando aqui, eu estou aqui na minha sala de aula, agora eu não gostei do meu tema, eu não gostei do meu tema, eu quero mudar. Como é que eu faço? Você nem precisa, mas eu vou mostrar aqui como é que eu faço. Eu virei aqui em administração, ele já me abre aqui uma guia de opções relativas a este curso que eu criei. E eu volto lá, ó, em editar configurações. Eu volto para aquelas configurações básicas. Ó, eu tenho o nome do curso, tá? Tudo. Isso aqui eu deixo em branco, não quero que apareça. Ok? Eu venho aqui em aparência, ó. Aqui eu não quero mais isso. Eu quero voltar, ou voltar para o meu... tem muito. Isso, exatamente. Tem que escolher um por um para mudar. Tá? Você vem aqui, eu vou voltar para o cover, ou então deixa aqui, não forçar. Vou lá embaixo para salvar. Então aqui eu estou mudando novamente a aparência do meu curso para o formato padrão aqui, tá?
Navegação, eu vou botar lá no meu doc, que eu gosto das duas aqui, ok? E vou manter o restante aqui. Pronto. Então, agora eu tenho todas as barras aqui à esquerda e tenho o meu campo de conteúdos à direita. Pronto. Eu quero começar a trabalhar na minha sala de aula. Como é que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu faço é ativar a edição. Se eu não ativar a edição, eu não posso fazer nada na minha sala. Existem duas maneiras de eu ativar a edição. Uma é clicando nesse botão e outra é vindo aqui em administração e clicando em ativar a edição. Tenho duas opções, tanto faz, tá? Vou clicar aqui em ativar a edição que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aí no seu. Então, quando eu clico em ativar a edição, eu tenho acesso às ferramentas de formatação do meu curso, as ferramentas para edição do meu curso. Eu tenho aqui, ó, um botão de sumário, editar sumário, para cada um dos tópicos, tá, ó. Esse botão aí é para editar o sumário do meu tópico 0, ok? E eu tenho aqui para editar o sumário de cada um dos tópicos, tá vendo, ó? Ele fica aqui apagadinho, quando eu passo o mouse eu tenho acesso a ele. Aqui eu posso modificar o sumário dos meus cursos. E aqui, ó, pode cancelar por enquanto, só porque a gente vai mostrar aqui outras coisas. E aqui eu tenho as ferramentas, eu tenho acesso às ferramentas para edição da minha sala. Nesse botão aqui, eu vou cancelar, vou voltar aqui. Tenho acesso, ó, às ferramentas de edição da minha sala, para eu montar a minha sala, tá? Então vejam, tanto eu tenho acesso ao sumário em cada um dos tópicos, como eu tenho acesso às ferramentas, atividade e recurso em cada um dos tópicos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, inclusive tópico 0. Tá? Eu tenho no tópico 0 os dois recursos, sumário e as ferramentas de edição aqui para eu ir criando a minha sala de aula. Na primeira, não, 0, não precisa, né? Porque é só vai ficar fixo. Isso. Eu uso bastante Só que eu quero mandar uma. Não, tem a mensagem, ele já fez. Qual é o objetivo do tópico 0? É você ter ali tudo aquilo que você quer que o aluno tenha acesso sempre. Então, por exemplo, na nossa sala, o que está no tópico 0? Diário de bordo, biblioteca, a ementa do curso, o programa de curso. O que está mais? As salas de conversa, o chat, a videoconferência. Está lá no tópico 0. Está sempre disponível para o aluno. Tá? Eu quero que sempre fique disponível para o aluno. Então, eu deixo lá no tópico 0. Mas se eu não quisesse que ficasse lá, digamos, porque é como se fosse o apoio, né? O chat, isso. Não, é um apoio. É um apoio. Por que eu gosto... Não poderia botar tudo isso no tópico, não? Já bota tudo. Poderia, mas o que acontece? Você fica engessado naquele tópico. Você não pode fechar ele nunca, né? Porque é uma coisa que precisa estar à disposição do aluno. Então eu prefiro deixar isso que precisa estar sempre à disposição do aluno. Eu prefiro deixar no tópico 0 e ir colocando os conteúdos, as atividades que são relativas mesmo. Aí tem tudo, né? Tem todas as ferramentas. A gente vai trabalhar aí, vamos trabalhar a maioria delas, tá? Então veja, olha só. Aqui então eu vou editando os meus tópicos. Eu vou editando cada tópico e aqui, ó, eu tenho acesso às ferramentas, às ferramentas de bloco, tá? Então são várias ferramentas aqui que eu vou disponibilizando também na minha coluna lateral para poder ajudar a criar um conteúdo útil aí para o meu aluno. Eu vou encerrar aqui a minha videoaula, porque ela ficou... Tá... Beleza. Eu já comecei a criar um novo vídeo. Bom, aqui então eu tenho acesso a esses blocos. Eu vou começar pelos blocos, trabalhando alguns blocos aqui para a gente ver como é que é simples e como é que é fácil você ir compondo essas colunas laterais com alguns blocos interessantes e informativos, tá? Então, por exemplo, eu quero que
o aluno autenticado fique aparecendo na sala de... eu vou criar esse... Apareça. Então eu vou lá, ó, vou clicar em aluno autenticado. Lá no final, é um dos últimos. É o penúltimo, aluno autenticado. Pronto. Então aqui, ó, por exemplo, eu já disponibilizei. Aluno autenticado, Cândida, já está aparecendo aqui. Quem estiver autenticado vai ver a imagem dele ali, tá? Outro bloco que eu acho interessante é o último, os usuários online, porque aí o aluno vai acompanhar os colegas que estiverem online com ele na sala de aula naquele momento. Então eu vou disponibilizar aqui usuários online. É um outro bloco interessante, ele também, ó, veio aqui para cima, ó. Vamos aqui, por exemplo, acrescentar um outro bloco. Vamos ver aqui um outro bloco interessante. Um outro bloco que eu acho interessante, muito interessante, é o calendário numa sala de aula. Você pode vir aqui e disponibilizar o calendário. Ó, o calendário, quando você disponibiliza o calendário, automaticamente você cria um campo também aqui, ó, chamado próximos eventos. Não tem listado nenhum evento no calendário, por isso que não tem nenhuma informação aqui nesse campo, tá? Mas quando você criar um evento no calendário, né, aqui vai ficar listado, né, no campo próximos eventos vai ficar listado esse evento. Né? Você tem duas maneiras de criar um evento no calendário. Uma é clicando aqui sobre o mês, por exemplo. Você clicando aqui, ó, ele vai abrir lá para você editar o evento, criar um evento. E o outro é você vindo aqui, ó, novo evento. Né? Você clicando aqui, por exemplo, em novo evento, ele vai já abrir cá o campo para você começar a montar um evento. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, aula passeio. Pronto. Aqui eu descrevo essa aula. Na próxima, passeio ao museu, por exemplo. Não vou nem botar aqui o nome do museu, só vou colocar isso aqui. Ok? Pronto. Vem aqui duração dessa... Aqui você define a data. Qual vai ser a data desse evento, né? Então aqui você define, por exemplo, a data vai ser dia 3 de maio. Pronto, e a duração dela, ó, que fica logo embaixo, eu vou definir que vai ser também até o dia 3 de maio, ou seja, vai ser um dia, até às 17 horas. Vai ser uma aula passeio, vou botar até às 17 horas. Então vai ser uma aula passeio que vai começar às 8 e vai terminar às 17. Tá? Você também poderia colocar a duração aqui em minutos, se quisesse. Só fazer os... Aonde ele coloca? Aí embaixo, em duração, né? Você vai definir aí quanto tempo vai ser. Não, peraí, se aqui em 9... No caso eu coloquei de 8 às 17, tá vendo? O mesmo dia, só que vai ser de 8, vai terminar às 17 horas. E aqui eu ainda poderia definir que esse evento seria um evento que eu repetiria ele. Não é o caso, tá? Mas eu poderia definir aqui uma repetição para esse evento. Pronto, eu vou salvar aqui a mudança. Ok, posso exportar essa agenda e tal, mas está salvo. Né? Vou lá voltar para a minha sala de aula. Venho aqui, vou voltar para o meu curso teste. Vou voltar para a minha sala de aula. Já criei o evento, voltei aqui para a minha sala de aula. Quando eu clico aqui em maio, ó, vou passar aqui para o mês de maio no calendário, eu tenho aqui no dia 3 o evento. Quando eu passo o mouse, ele me mostra o evento. Já apareceu aqui, ó. Isso, ele já aparece aqui, que você passando o mouse e vê. E aqui também embaixo, ó, tá vendo aqui, ó? Em próximos eventos, aula passeio.
ele já cria aqui um evento aula passeio, já fica disponível aqui para o aluno ver, tá? O aluno vai ter sempre acesso a isso. Eu particularmente gosto da agenda lá em cima, entendeu? Eu gosto da agenda lá em cima. Como é que eu faço para mudar essa posição? Clico aqui, ó, em configurações, em ações, ó, tá vendo aqui em ações? Eu clico em ações, venho aqui em configurar bloco, tá? Isso é uma maneira eficiente de você mudar a posição dos blocos. Mas aí é só aqui, tá? Veja bem, olha só. Eu vou mudar a posição do bloco para que ele apareça em qualquer página do curso, em todas as páginas do meu curso, ele vai aparecer o calendário. E eu quero que ele fique na coluna à esquerda mesmo, que é a superior, lá em cima. Olha só, o peso aqui padrão é o que define a posição dele na minha plataforma, no meu bloco, na minha coluna. Então eu vou colocar ele lá em cima, no menos 10. Quanto menor, mais alto ele vai ficar. Então eu vou botar ele no menos 10, ele vai subir lá para cima. Como é que eu vou saber o peso? Assim, se eu depois, assim, não, quero que fique no penúltimo. Pô, você vai ajustando todos os componentes do teu bloco, você vai ajustando a partir do que você quer que fique mais alto. Pronto. Então, coloquei peso padrão, novamente. Depois peso Pronto, padrão. aqui deixa eu ver. Como você quer que ele fique no alto, Aquele já está praticamente já é o segundo ou terceiro aí. Pronto. Mas como eu quero que ele fique no alto mesmo, lá em cima, eu vou colocar ele como menos 10, porque aí eu tenho certeza que ele vai ser o primeiro, tá? Então aqui eu defini ele como menos 10, mas aqui tem um detalhe, ó. Nessa página, ó, aqui é em todo o curso, mas nessa página eu quero que ele apareça também na esquerda, também no peso menos 10, também no peso menos 10. Depois que eu defini isso aqui, para essa página e para o curso, eu venho aqui e salvo. qualquer página do curso nesta página. Isso, salvei, ó, ele foi lá para cima. Ele passou a ser o primeiro da minha página, tá? E logo embaixo ficou meus usuários autenticados, usuários online, pesquisa no fórum, últimas notícias. Eu quero que última notícia também suba. Não, última notícia não, próximos eventos, para ficar embaixo do calendário. Eu quero que fique logo abaixo do calendário de próximos eventos. Então eu venho aqui e coloco também, configuro os meus próximos eventos, para que fique em qualquer página, né? A esquerda tem que ficar à esquerda, porque a esquerda é acima da direita. Se eu deixar a direita, porque é o seguinte, esse tema não tem a terceira coluna, mas tem a posição esquerda e direita. O que acontece se eu colocar a direita? Ele fica abaixo sempre da direita, da esquerda. Então eu posso botar a direita menos 10, que ele vai ser o primeiro depois da esquerda. Entendendo? Então eu quero que seja a esquerda menos 9. E eu vou colocar também aqui nessa página à esquerda menos 9. Ele vai ficar logo abaixo da posição. Ele vai ficar logo abaixo do calendário. Vou salvar. Pronto, aí ficou, ó. Ficou calendário e próximos eventos. Tá? Esse negócio chave de eventos aqui, se eu quiser tirar esse negócio daqui. Não, isso aí fica por padrão. Isso aí fica por padrão. Ele aqui só está dando a coloração, ó. Eventos globais, eventos do curso, eventos de grupo e ocultar eventos de usuário, né? Então isso aqui é uma chavezinha só para mostrar. Bom, eu acho que até dá para você ocultar essa chave. Tem que ver como. Eu não percebi como ainda fazer isso. Mas aqui você tem o calendário e embaixo você tem próximos eventos. Aí vem usuários autenticados, usuários online, pesquisa no fórum, atividades recentes. Ó. Você vê que atividades não tem nada listado, porque nós não criamos ainda nenhuma atividade. Tá? Pronto. Agora, um outro bloco que eu acho interessante, muito útil mesmo, é o bloco HTML.
Você poderia usar um monte de outros blocos aqui, né? Por exemplo, mensagens, alimentadores RSS. Como é que funciona esse RSS? Você configura para que ele automaticamente puxe de um portal de notícias as informações que você definir lá. Tipo, informações da área de educação. Aí você vai lá, na UOL. O UOL tem um portal de notícias. Ele já, no caso dele, ele vai já nas últimas notícias. Ele traria sempre as últimas notícias que estão disponíveis no portal lá sobre aquele assunto que você... Eu não precisaria então ficar alimentando as notícias. Não, você não precisaria ficar alimentando. O correto é ele, na medida em que o portal atualiza as notícias, aí ele traz as notícias automáticas. Tá entendendo? Eu acho que já vai ter tanto. Pronto, então veja, esse alimentador RSS é interessante, mas eu quero trabalhar aqui, quero mostrar aqui um recurso interessante que é o HTML. O que é o HTML, gente? O HTML é um bloco que eu acho muito útil nessa coluna lateral, porque permite que você coloque ali nesse espaço qualquer coisa que seja do seu interesse. Configurar bloco HTML. Mesma coisa. Aqui, ó, você coloca o que você achar interessante, entendeu? Vou botar aqui um título, por exemplo, vídeo de... Como é que é aquela música que tem a linguagem de sinais? Libras. De Libras. Tá aqui. Esse aqui. Muito bonito esse vídeo. Agora eu vou mostrar um negócio interessante para você compor vídeo, né? Para você compor. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. O importante aqui eu queria localizar, porque eu queria mostrar aqui um pulo do gato bem interessante. Para você colocar o vídeo na coluna, ele tem que ser bem pequenininho. Como é que eu faço para deixar ele bem pequenininho aqui, para ele caber na coluna? Eu vou lá, ó, onde eu estou vendo o vídeo no YouTube, mando compartilhar, mando incorporar, e aqui em incorporar eu vou criar um tamanho personalizado. Vou colocar aqui um tamanho, por exemplo, 160 por 90. E vou mandar usar esse código, ó, incorporar esse código. Aí ele vai mudar, o código está aqui dentro. Vou copiar esse código, tá? Copiei, Ctrl C. É aqui mesmo. Vou vir para cá. Aí vou editar aqui, ó. Editar o botão HTML. E aqui na edição do botão, eu vou aqui, ó, em botão HTML, vou retirar esse código que está aqui, tá entendendo? Que está o padrão, e vou colocar aquilo lá que eu copiei. Só que aqui eu vou mudar o tamanho, 30. 30. 35. Agora penso que ficou bom. Agora eu tenho ele aqui bem direitinho, encaixado aqui na minha coluna.
últimas notícias vem de onde? Vem do fórum de notícias. Como não tem nada no fórum, qual é o fórum de notícias? Está vendo aqui o fórum de notícias? Quando você acrescenta alguma coisa no fórum de notícias, últimas notícias vai ficar aparecendo aqui. E não tem como eu Por exemplo, ó, aqui. vamos colocar aqui um tópico no fórum de notícias. Vamos acrescentar um tópico aqui para o fórum de notícias. Eu vou colocar aqui aula passeio também. Vou colocar também no fórum de notícias. Aula passeio. Né? Próxima semana. Descrição aqui. A mensagem. Próxima semana. Eu nem sei se é com hífen isso aqui, mas tudo bem. Só isso. Só para aparecer lá. Tá? Vou mandar aqui esse de imediato, porque o professor, ele tem a opção de mandar as mensagens que ele coloca nos fóruns imediatamente para o correio, para o e-mail dos alunos. Então você clica aqui e manda enviar. Os alunos vão receber imediatamente essa mensagem. Recebe uma mensagem no e-mail pessoal. Isso, e vai ficar lá disponível ali. Pronto, eu cliquei aqui, ó, aula passeio, tá entendendo? Quando eu volto aqui para o meu curso teste, vou voltar aqui para o meu curso teste. Olha o que vai acontecer aqui. Últimas notícias. Cândida, aula passeio. Então aqui, ó, agora o que eu quero? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o alimentador RSS. Já disponibilizamos aqui, ó, alimentador de notícias, está aqui. Vamos configurar ele. Vamos configurar o alimentador de notícias. Venho aqui em configurar. Você já está com ele adicionado aí, né? Então veja, mostrar todas as descrições todas as descrições dos links. Todas as descrições dos links. Não, vou deixar não. Número máximo de itens mostrados 5, ou seja, as notícias que vão ser puxadas vão ser 5 no máximo, tá? Eu já tenho aqui pré-definido vários alimentadores, ó, terra, educação, portal ensino, últimas notícias, políticas públicas, escola... Aí se quiser botar mais um, né? Eu vou botar aqui, por exemplo, nova escola, plano de aula, ensino médio. Tá? Vou botar aqui, nova escola, planos de aula, ensino médio. Ele vai puxar alguns planos de aula disponíveis lá na revista Nova Escola, que é um alimentador RSS da revista Nova Escola. Vou colocar aqui e puxar de lá. Tá? Eu vou colocar aqui como título, planos de aula. Planos de aula só. Tá? Mostrar link do site, sim. Eu quero que ele tenha a opção de ir para o site. Mostrar a imagem do canal, sim. Eu quero que mostre a imagem do canal. Tá? Onde exibir esse bloco? Aí, ó. Nessa página também, mesmo lugar, mesma posição. Vou salvar. Olha aqui, ó, como é que ficou. Olha lá, ó. Nova escola, mundo virtual e mundo real. Diagnósticos mais precisos para o vírus HIV. A construção do romance histórico. Se eu clico aqui, ele vai para a revista e vai ver ali o conteúdo da aula. Isso aqui é um plano de aula, ó. Entendeu? Ó? Conteúdo, conceitos e elementos, blocos, literatura, prosa, gênero, objetivo, identificar características do gênero romance histórico. O tempo destinado de 3 aulas, introdução. Aqui agora eu vou começar a editar a minha sala. Eu vou começar pelo sumário da semana 0. Aliás, eu vou começar mudando o nome desse fórum aqui. Eu não gosto desse nome fórum de notícias porque não é um fórum. Então eu clico nesse lapisinho que fica do lado do nome. Eu não quero fórum de notícias, eu vou botar quadro de avisos. Aí dá um Enter, ele já vai mudar o nome automaticamente. Ok, agora vamos então para o sumário. Eu vou clicar aqui no lapisinho, ó, para começar a editar meu sumário. Agora eu vou ensinar, abre aqui para ter todas as ferramentas à sua disposição. Primeira coisa que eu acho interessante no sumário é você desmarcar essa opção aqui, ó, para você não usar o padrão e colocar um texto que você queira que
para ficar o título do sumário, daquele tópico. No caso aqui eu vou colocar assim, ó, eu vou botar só para que seja visível, ó, módulo, tópico 0. Não precisa colocar tópico 0, eu vou botar só para ficar visível. 0, botar aqui, seja bem-vindo. E vou salvar a mudança aqui. Não vou salvar a mudança por enquanto. Eu mudei o nome, agora eu quero colocar um conteúdo aqui nesse sumário. Como é que conteúdo eu quero colocar aqui nesse sumário? Primeiro, eu vou ensinar um pulo do gato interessante para que você copie um código HTML de um lugar que você ache legal. Vou ensinar um pulo do gato. O pulo do gato está aqui. Eu vou vir aqui para minha semana 0, ou para o meu curso padrão, vou lá, para o meu curso padrão aqui, minha sala de aula padrão. Olha aqui, eu estou aqui usando o Firefox. Esse pulo do gato só dá para fazer no Firefox, tá? Então eu estou aqui no Firefox, estou aqui com minha sala de aula aberta. O que eu tenho aqui? Eu vou ativar aqui só para a gente ver. O que é o sumário da minha sala de aula aqui? O sumário da minha sala de aula do tópico 0, tá vendo o lápisinho aqui, ó? Tudo que está aqui em cima está no sumário da minha semana do meu tópico 0. O título que eu coloquei lá foi Olá, seja bem-vindo ao, e aqui está o curso, né? E aqui, o que está aqui em cima está na semana 0. É o sumário da semana 0, do tópico 0. Como é que eu faço para copiar esse código de algum lugar que eu queira, estando no Firefox? Eu venho, ó, seleciono o que eu quero copiar. Não precisa selecionar, vou selecionar até aqui. Não precisa selecionar esse título, porque esse já é outra coisa. Eu quero que está na caixa. Aí venho aqui, ó, clico com o botão direito e venho aqui copiar código da seleção, código fonte da seleção. Quando eu clico aqui em código fonte da seleção, ele me dá todo o HTML desse código, desse espaço que eu selecionei. Aí eu seleciono aqui, coloco Ctrl C para copiar, posso fechar aqui. Agora eu volto lá na minha sala, abro o meu código HTML aqui e colo esse mesmo código e mando atualizar. Ele traz o código inteirinho para mim, do jeito que estava lá. Aqui, agora o que eu tenho que fazer depois? Eu trouxe, essa imagem está aparecendo aqui para mim, tá certo? Mas por que está aparecendo? Porque eu tenho acesso àquele curso e ele tá aberto. Por quê? Porque ela está apontando para aquele curso. Então, o ideal é que as imagens eu venha e substitua. Quando eu fizer essa cópia, o ideal é que eu substitua a imagem. Por quê? Porque se eu não substituir, quando eu não estiver acessando aquela página, ela não vai aparecer. Porque ela está apontando para um lugar que que eu não tenho acesso. Está entendendo? Então, ela vai estar sempre isso, aí uma nova. Aí eu venho aqui, ó. Mas é só a imagem? Só a imagem. Os textos não. O texto ele trouxe completamente, tá? Eu venho aqui, ou eu envio a imagem que eu quero, tá? Clicando aqui eu envio a imagem que eu quero, escolho no meu computador, ou eu venho aqui, ó, nessa caixa aqui de imagens, não, arquivos de imagem, e escolho uma imagem que eu acho que sirva para mim. Tá? Vou deixar esse mesmo tamanho, vou simplesmente atualizar aqui, pronto. Ok? Aí aqui, evidentemente que eu não quero isso aqui. Eu quero um curso. O curso não é esse, é curso de treinamento. Então eu seleciono aqui, né, ó, seleciono e vou colocar curso de treinamento das ferramentas. E aqui, turma VA, não, vou botar outra coisa também. Vou simplesmente alterar aqui o
nome. E aqui também, Denilton não, vou botar aqui Cândida. Certo? E aqui eu mudaria o conteúdo se eu quisesse. Então o conteúdo eu mudo a hora que eu quiser. Eu venho aqui, coloco outra coisa. Não é mais da Wikipédia, eu vou buscar em outro lugar se eu quiser. Se eu não tiver link também não boto nada. E vou simplesmente salvar aqui. Então aqui, ó, como é que ficou? O sumário do meu curso ficou assim, ó. Tópico 0, seja bem-vindo, né? Curso, treinamentos, ferramentas do Moodle, turma, teste do Moodle, professor, ou professora aqui, deveria ser Cândida Melo, tá? Pronto. Então eu já salvei aqui o meu sumário, tá? Pronto. Eu vou começar mostrando os recursos, que são ferramentas mais simples. Qual é a diferença entre recursos e atividades? Atividades são ferramentas em que o aluno ele vai interagir de alguma maneira. E os recursos não. Os recursos são ferramentas em que o aluno somente vai acessar, tá? Com exceção do livro, que é um pouquinho mais complicado, as outras são bem simples. E eu vou começar aqui pelo rótulo. O rótulo, quando você clica aqui na ferramenta, ele dá uma descrição do que aquela ferramenta faz. Ó. O rótulo permite que textos e imagens possam ser inseridos no meio dos links de atividades na página do curso. Então eu vou criar um rótulo. Não quero copiar nenhum código-fonte, eu quero partir do zero no meu rótulo. Como é que eu faço para partir do zero? Eu gosto de organizar o conteúdo em tabelas, porque o conteúdo fica melhor distribuído. Em cada coluna eu vou colocando um conteúdo que eu acho interessante. Então, por exemplo, ó, eu vou criar aqui uma tabela. Na tabela eu vou criar uma tabela com 3 colunas e uma linha apenas, tá? Não vou dar nenhuma formatação para essa tabela, nada. Nem alinhamento, nem espaçamento, nem borda. Vou criar só a tabela e vou inserir ela ali. Você vai ver, ó, o cursor fica piscando na primeira coluna da linha, tá? Eu quero nessa primeira coluna inserir uma imagem. Aí eu venho aqui no botão de inserir e editar imagem. Vou escolher uma imagem, escolher ou enviar uma imagem. E eu vou escolher aqui da minha ferramenta de imagem, na minha caixa de imagens aqui. Aqui tem muitas imagens, eu vou escolher uma daqui. Tá? Como é que vai ser isso aqui? Eu vou botar esse bonequinho aqui, apitando essa buzina aí. Ah, ele é grande, é uma imagem grande demais, que vai ficar enorme lá. Eu não quero isso. Então eu venho aqui em aparência e já defino um tamanho aqui para ela. Eu vou botar 120 por 120, que é uma imagem bem quadradinha ela. Tá? Então vai ficar 120 por 120. Vou mandar inserir. Ok. Automaticamente ele já inseriu aqui a minha imagem. Agora na segunda coluna eu quero escrever um texto, mas eu vou formatar primeiro esse texto. Tá? Então eu vou aqui vir, ele vai ser negrito, eu quero que ele seja no tamanho 4, eu vou colocar a cor aqui marrom, que mais? Ah, eu quero que ele seja também itálico. Então eu vou colocar assim, por exemplo, caros alunos. Poderia ter também escolhido um tipo de fonte, ó. Escolhido uma fonte diferente aqui, mas eu deixar essa mesmo. Caros alunos, abaixo, vou botar aqui fórum maiúsculo, um fórum sobre o plano de curso, para deixar um comentário sobre o nosso curso. Pronto. Eu escrevi aqui o que eu quero nessa linha, né? Mas agora eu quero ainda fazer alguma coisa na terceira coluna. Dou setinha do mouse e aqui eu só vou dar uns espaçozinhos
porque eu não quero que fique muito grudado com a margem. Então eu vou dar só um espaçozinho e vou mandar salvar. O rótulo é uma ferramenta muito simples. Eu uso muito rótulo na minha página principal, lá no meu curso, né? Lá no meu curso eu uso muito rótulo. Tá vendo? Isso aqui é um rótulo. Isso aqui é um rótulo. Eu uso muito rótulo para justamente fazer isso, para fazer exatamente isso que eu fiz aqui na minha página. Explicar o que eu quero colocar logo abaixo. A ferramenta que eu vou disponibilizar logo abaixo. Tá? Então, abaixo eu vou disponibilizar o meu plano de curso. Vou lá, primeiro eu vou disponibilizar por um arquivo, que é mais simples ainda, mais fácil ainda. Vou acrescentar aqui o arquivo. Vou colocar aqui o nome, ó, plano de curso. Aqui eu vou colocar uma descrição, que eu não quero que apareça na página do curso. Se eu quisesse que fosse aparecer na página do curso, o que eu escrevesse aqui, eu iria marcar aqui, ó, exibir na página do curso. Mas eu não quero, eu já coloquei o rótulo, não vou mostrar isso aqui na página do curso. E vou jogar aqui o meu arquivo. Eu posso tanto ir buscar na minha máquina, né, adicionar, como posso jogar para cá, puxar para cá. Eu vou preferir puxar para cá. NTE 2014, curso Moodle, plano de curso. Vou jogar aqui o plano de curso. Aparência. Vai mostrar. Eu poderia mostrar o tamanho desse arquivo, o tipo de arquivo, tá? Poderia ainda mostrar a altura, botaria numa janela pop-up, tá? Enfim, não é o caso. Tá? Configurações comuns é mostrar, não precisa colocar nenhuma identificação. Eu vou mandar salvar isso aqui, tá? Mandar salvar. Pronto, tá aqui, ó, o plano de curso no arquivo para ele baixar. Clicou aqui, ele vai fazer download do arquivo para cá. Certo? Ele baixa o arquivo para ele poder acessar esse arquivo. Ok? Então, no caso aqui, por exemplo, eu botei aqui, certo? Lá. Mas eu quero também disponibilizar isso numa página web. Então, eu venho aqui, vou copiar esse conteúdo. Já vou fazer isso aqui que vai ficar fácil. E vou adicionar aqui o mesmo plano de curso agora numa página web. Tá? Porque ou ele simplesmente olha ou ele baixa para a máquina dele. Tanto faz. Ele vai ter... Pode, mas ou seja, eu estou dando duas opções para ele. Ou ele vê ou ele baixa. Tá? Está aqui também plano de curso. Essa descrição aqui também é a mesma coisa, eu não quero que apareça para ele, não vou marcar aqui, né? E aqui eu vou colocar o conteúdo. Saiu. O conteúdo vai ser isso aqui. Tá? Ó, tudo aqui. Não tenho, mas eu quero... Ah, tá aqui. Logo. Vou colocar isso lá. Inserir, ok, tá aqui. Ok? Bonitinho lá, página, o conteúdo da página é aqui. Aqui é só uma descrição que vai aparecer na página principal ou não, se você quiser, tá? Mas isso aqui é que é importante. Aparência, exibir descrição da página, não precisa, mostrar e salvar. Olha só a diferença que fica, que é, eu tenho aqui o plano de curso em arquivo e tenho aqui o plano de curso em página web. Se eu quiser baixar o arquivo, eu baixo. Se eu quiser ver o conteúdo, simplesmente eu clico aqui. Aí eu vejo o conteúdo. Ok? Então eu tenho aqui o plano, tenho aqui o plano, os dois. Mas eu citei aqui também um fórum. Então eu vou adicionar um fórum. Mas vou deixar isso, já são 10h45, 47, vou deixar isso para a próxima aula.